Olá pessoal, eu sou Alberto Elízola e no episódio de hoje a gente vai fazer uma análise filosófica de mais uma animação da Pixar, Wall-E. Esse filme de 2008 traz reflexões bastante claras sobre o futuro da humanidade, principalmente referente às mudanças climáticas. Wall-E é a distopia mais fofa que você vai assistir na sua vida. Wall-E debate questões que dependem de um senso de coletividade. O que devemos fazer, por exemplo, quando o nosso comportamento, de maneira isolada, não surte efeito no sistema? Ser amigável com o ambiente gera um ônus para países e indivíduos, o que basicamente faz com que abramos mão de um bem no longo prazo para termos garantias e lucros no curto prazo. O que será que podemos fazer para sair dessas armadilhas? E para analisar a questão, vamos entender um pouco melhor o que é a teoria dos jogos, uma área da matemática aplicada que estuda basicamente sobre estratégia. Falaremos sobre o equilíbrio de Nash e do seu desenvolvedor, John Nash. Então, claro, se você curte esse tipo de análise sobre animações, filmes, séries e outros elementos da cultura pop, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para você receber as nossas atualizações. Toda semana temos 3 vídeos aqui, então fiquem ligados. E agora vamos a um breve resumo da trama de Wall-E. Em um mundo inabitado, Wall-E é aparentemente o único robô sobrevivente que continua a cumprir a sua função. Função que se resume a recolher, compactar e empilhar o lixo. Seu único companheiro é uma barata e ele precisa se abrigar sempre que uma tempestade de poluição varre a região. E apesar de ser um robô, Wall-E demonstra diversas características humanas. Aliás, ele fica vidrado com filmes antigos e com elementos como a dança, que mais tarde vemos ser algo esquecido pelos próprios humanos lá no espaço. E de uma maneira bem divertida, Wall-E é um filme que mostra uma inversão. Enquanto os humanos seguem rotas pré-determinadas, basicamente obedecendo a um sistema sem fazer questionamentos, Wall-E é o rebelde. E seguindo essa inversão, Wall-E logo se apaixona por Eva, uma robô enviada para procurar qualquer sinal de vegetação na Terra. E Wall-E, desde o começo, busca agradar Eva e mostra para Eva todas as coisas que ele coleciona. E ele mostra justamente uma pequena plantinha. Aí Eva a recolhe e entra em modo de espera, se fechando. Wall-E busca reanimá-la por muito tempo, até que outra nave surge e a resgata. Então Wall-E vai atrás de Eva e acaba chegando à nave Axion, uma espécie de arca onde os humanos vivem há séculos. E lá é tudo totalmente automatizado. Os humanos estão cada vez maiores, porque eles vivem no mundo de férias, onde sequer precisam andar. Eles têm pouca consciência de quem são e vivem num consumismo de fácil acesso. Como é comum em distopias, o filme aborda problemas de uma forma ampla, sendo eles sempre provenientes de comportamentos sociais. Ou seja, Wall-E e os outros personagens não estão agindo contra um grande inimigo que solta raios ou qualquer coisa do tipo. O grande inimigo em Wall-E são as consequências de nossos próprios atos. E claro, existem os robôs que buscam enclausurar os humanos para sempre. Mas mesmo eles estão simplesmente seguindo ordens do passado. Mais uma vez, a suposta vilania de Alto, o robô piloto da nave, é também a consequência de nossos erros. Claro, nós esperamos que esse futuro distópico de Wall-E nunca se realize. No entanto, Wall-E nos provoca, através do seu exagero, a refletirmos em pequenas coisas. E é por isso que arte e cultura são peças fundamentais na formação intelectual de alguém. Pega o exemplo da moda. Muitas pessoas não entendem como que aqueles desfiles com roupa totalmente extravagantes existem. A verdade é que ninguém vai, de fato, usar aquelas roupas. Talvez, a Lady Gaga use uma roupa daquelas, mas elas servem como um zoom daquilo que é ou que vai ser tendência. Um desfile com modelos usando roupas feitas de lixo pode parecer sem sentido, mas algumas características ali presentes serão mais tarde trazidas para os produtos que todos nós consumimos. E da mesma maneira, uma distopia tem o papel de exagerar realidades, para que possamos olhar mais de perto para problemas que estamos enfrentando no presente. Vemos uma sociedade que, após destruir seu próprio planeta, destrói sua capacidade crítica e sua saúde. E hoje temos claros problemas relacionados ao meio ambiente. Aliás, não só isso. Existe uma infinidade de coisas que são comprovadamente melhores no longo prazo.
Mas, no entanto, a gente insiste numa rota que vai nos levar a um futuro desastroso. Pensemos, por exemplo, na escravidão, que ainda existe em muitas partes do mundo. Ou o machismo, que chega a níveis tão absurdos como a aceitação da mutilação feminina. Isso sem citar a corrupção e outros tipos de desvios de conduta. Porque, afinal de contas, algumas coisas são facilmente reconhecidas como ruins, mas são tão difíceis de serem mudadas. Parte da explicação é que vivemos numa espécie de jogo. Um jogo que tende a ficar bastante complicado quando diferentes agentes buscam diferentes objetivos, ou quando objetivos individuais vão contra objetivos coletivos. E a teoria dos jogos nos ajuda a entender essa dinâmica. Para começar, podemos falar de coisas simples, como a divisão de um bolo. Imagine que você tem 2 filhos. Como garantir que a divisão de um bolo vá satisfazer os 2 de forma igual? Uma possível estratégia é fazer com que um filho corte o bolo e o outro decida qual pedaço quer. Assim, o primeiro irmão sempre terá um incentivo para dividi-lo de maneira igual. A teoria dos jogos é especialmente válida em questões sociais, justamente por lidar com dinâmicas comportamentais. Um de seus principais conceitos foi desenvolvido pelo matemático John Forbes Nash. Nash nasceu nos Estados Unidos e viveu de 1928 a 2015. Apesar de todos os exageros da trama Uma Mente Brilhante, que vai nos contar a vida de John Nash, vai contar sobre sua mente brilhante e sua luta contra a esquizofrenia, Nash de fato conviveu com problemas psiquiátricos, mas desenvolveu estratégias para viver sem remédios, apesar de não recomendar o abandono do uso de medicamentos. Ele realmente chegou a acreditar que era espionado por agentes soviéticos, e a partir de 1964, alega ter começado a ouvir vozes. Mas mesmo assim, sua inventividade e a sua genialidade sempre prevaleceram. O que chamamos hoje de equilíbrio de Nash tem implicações na economia, na sociologia, biologia, informática e assim por diante. Esse equilíbrio, no primeiro momento, serviu de tese para contrariar uma crença bastante defendida por economistas e filósofos até hoje. A crença de que a busca individual por melhores resultados leva ao melhor resultado geral. Essa visão vai ser defendida, por exemplo, por Adam Smith, que é o pai da economia moderna, e Ayn Rand, desenvolvedora do chamado objetivismo. E esse conceito é tão importante, tão impactante, que rendeu a Nash um prêmio Nobel de Economia em 1994. E devido a outras descobertas, Nash também foi vencedor do chamado Prêmio Abel, sendo a única pessoa a ter conquistado tanto o Prêmio Nobel quanto o Prêmio Abel. Para desconstruirmos uma visão absoluta de algo, basta a gente ter um exemplo contraditório. Ou seja, para provarmos que nem todos os cisnes são brancos, a gente só precisa de um cisne de cor diferente. E para fazer isso, Nash usou teoremas. E uma forma fácil de entender a sua proposta é através daquilo que a gente chama de dilema do prisioneiro, que se tornou bastante famoso e que tem inúmeras versões. O dilema geralmente é desse jeito. 2 pessoas são investigadas por um crime. Elas são separadas e interrogadas. 2 opções, então, são apresentadas a elas: ficar em silêncio ou delatar o companheiro. Os possíveis resultados são: os 2 se deduram, e assim cada um é condenado a 5 anos de prisão. Um dedura e o outro fica em silêncio, e o prisioneiro silencioso fica 10 anos na prisão, enquanto o outro sai livre. Ou os 2 ficam em silêncio, pegando apenas 6 meses de prisão cada um. Idealmente, no resultado somado, a melhor opção é que os 2 permaneçam em silêncio. No entanto, individualmente, essa não é a opção racional. O raciocínio é o seguinte: se você ficar em silêncio, você está correndo o risco de ficar 10 anos na prisão sozinho. Se você delatar, na melhor das hipóteses, você fica livre. E na pior das hipóteses, você fica 5 anos preso. E como bandido não é flor que se cheira, né? O que você espera que seu comparsa faça? Se seu parceiro é racional, ele vai decidir delatar. E você, prevendo que ele fará isso, vai fazer exatamente a mesma coisa. E no final, o interesse pessoal acaba fazendo com que o resultado ótimo para todos fique cada vez mais distante. Ficar em silêncio vai trazer um risco individual muito alto. O equilíbrio de Nash vai se caracterizar, portanto, por uma posição na qual um jogador não tem vantagens para mudar o seu comportamento, a sua decisão. E vale dizer que esse tipo de dilema é de fato usado pela polícia no mundo inteiro, como nos casos de delação premiada. E agora podemos voltar à história de Wall-E e perceber como que a sociedade basicamente seguiu o que chamamos de caminho de menor resistência. Quando a gente está no equilíbrio de Nash, nós somos levados a seguir esse caminho. Pensemos, por exemplo, em Malala, a ativista paquistanesa que chegou muito perto de morrer simplesmente por querer estudar. Ela poderia ter adotado o caminho de menor resistência e ter ficado em casa. Ou pensemos em alguém que, mesmo sozinho, tenha coragem de delatar um chefe abusivo.
e que corre o risco de ser demitido. Ações heróicas são sempre atitudes de sacrifício, que vão contra o interesse individual. Quando Wall-E e Eva chegam à nave Axiom, eles acabam descobrindo uma conspiração para que os humanos não voltem à Terra. Então eles são perseguidos e contam com a ajuda de robôs defeituosos para cumprirem a sua missão de colocar a pequena planta numa plataforma que dará o comando de retorno à Terra. A trama mexe mais uma vez com inversão. Os robôs defeituosos são os que mais demonstram humanidade. E por isso, eles estão preparados para fazerem sacrifícios não racionais. E o Wall-E acaba despertando as pessoas com quem ele interage na nave, como por exemplo o comandante B, McCrea, que passa a alimentar uma curiosidade cada vez maior sobre os fatos da Terra. O Wall-E se sacrifica na sua jornada, sendo um robô que desperta a humanidade de todos que estão à sua volta. Um robô que quebra os padrões, sendo uma espécie de caos positivo que muda o jogo e faz com que os humanos retomem seus valores. Mas e quando a gente não tem o Wall-E para nos salvar? Como podemos sair do caminho de menor resistência? Como podemos sair do equilíbrio de Nash? O caminho mais eficaz é trabalhar para mudar as regras do jogo. Precisamos fortalecer instituições que busquem alinhar os interesses individuais aos interesses coletivos, porque eles nem sempre são a mesma coisa. Caso contrário, ainda viveremos muitas situações distópicas no nosso futuro. Problemas sociais, como os demonstrados em Wall-E, são problemas que dependem da mudança de um sistema. Mas esse sistema é composto por pessoas, e a teoria dos jogos nos convida a entender o que devemos considerar se quisermos mudanças. Porque mesmo quando as pessoas são boas, elas podem estar presas em um jogo que as incentive a tomar atitudes erradas várias vezes, ou que simplesmente as deixem no caminho de menor resistência e que no final é prejudicial mesmo para aquele que está no topo. Sim, pode ser desgastante separar o lixo, intervir numa situação de abuso, ou simplesmente fazer o que é certo, quando todos ao nosso redor fazem o que é errado. No entanto, o Wall-E nos ensina que o poder do sacrifício é aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. E aí, gostou dessa análise de Wall-E? Tem alguma sugestão de algum filme, série, quadrinhos para ser analisado aqui no canal? Deixa seu comentário e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e até a próxima.